Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 34. Gênesis 34. Diz assim: santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhas deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem a fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta?
Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, que é um registro fiel de fatos que aconteceram no passado, fatos terríveis, mas que o Senhor preservou para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que não cometêssemos os mesmos erros. Ó Pai, é nesta confiança que nós pedimos que o Senhor nos instrua, nos alimente, nutra o nosso espírito. Admoeste-nos, Pai, naquilo que nós precisamos ouvir, que não seja a voz de um homem falido, finito, limitado, mas que seja, Pai, a Tua voz, o Teu Santo Espírito falando ao nosso coração, instruindo-nos por meio da Tua Santa Palavra. Supere então, Pai, a nossa limitação, a nossa dificuldade e faz a Tua vontade, fala ao nosso coração, Pai, nos edifica, nos instrui. É o que nós precisamos nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus, humildemente. Amém. Dia desses eu estava em hospital, vendo as pessoas indo e vindo, doentes, sofrendo, precisando de cuidados, e eu comecei a pensar, de fato, não era para ser assim. O mundo não era para ser assim. Hospitais não deveriam existir. Se Adão não tivesse caído, se Adão não tivesse pecado, não precisaríamos de nada disso. Se não fosse a entrada do pecado no mundo, nós não teríamos pais matando filhos, filhos matando pais, nós não teríamos roubos, não teríamos violência, não teríamos essas coisas que nós vemos no noticiário e que são tão terríveis. Nós vivemos de fato num mundo totalmente deteriorado, deturpado, um mundo em total desarmonia por conta do pecado, da entrada do pecado. E o texto que nós temos aqui diante de nós é um dos textos mais tristes e terríveis e trágicos de Gênesis. É um texto com duas grandes tragédias. A primeira delas, com esta jovem de aproximadamente 15 anos, que foi violentada. E a segunda tragédia, que acontece na sequência, é um massacre, uma carnificina. Os homens todos de uma cidade sendo mortos, assassinados. Nós temos aqui tragédias que não aconteceram ao acaso. Houve causas bem determinadas ali. E o maior responsável por estas tragédias tem nome, se chama Jacó. Por causa dos pecados de Jacó, foi que estas tragédias se desdobraram. Jacó aqui é o cabeça, é o homem, é o líder da família, e ele não cumpriu o seu papel de liderança, ele não cumpriu a sua função de cabeça, e isso gerou consequências terríveis por toda a família e por pessoas além da sua família. Nós temos um exemplo claro aqui de tragédias que se abatem sobre uma família quando o homem, quando aquele que é cabeça colocado por Deus não cumpre o seu papel, seus deveres de homem. Quando o homem, o chefe da casa, o cabeça, não cumpre com o seu papel, é a família que de fato sofre, é a família quem sofre e quem colhe as consequências. Quantas esposas já sofreram e têm sofrido por conta disso, por conta de homens que não cumpriram o seu papel? Quantas crianças, quantos filhos não colhem hoje as consequências de um pai que não cumpriu a sua função de pai? Pensando nisso, então, meus irmãos, nós veremos nesta noite quais foram os erros de Jacó, as suas falhas como cabeça, como chefe da família, e vamos aprender com estes erros. O primeiro erro de Jacó, a sua primeira falha como cabeça, como chefe de família, foi a desobediência. A desobediência. No capítulo anterior, nós vemos nos últimos versículos, Jacó na cidade de Siquém, comprando terras. Veja, no capítulo 33, os versos 18 a 20. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó
são e salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O que é que Jacó está fazendo nas terras de Siquém, comprando terras? Por que ele está se instalando ali nas terras de Siquém? Ele deveria ter voltado para Betel, para cumprir o seu voto. O que de fato vai acontecer depois dessas tragédias? No capítulo 35, verso 1, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ele deveria ter ido para lá, para cumprir o seu voto, mas ele teve uma ideia diferente, e ele parou ali, na terra dos cananeus, em Siquém, e começou a comprar terras para se estabelecer ali. A resposta então a esta pergunta, o que é que ele está fazendo ali? Ele está desobedecendo, ele não deveria estar ali. E qual foi o preço desta desobediência? Jacó expôs a sua família ao perigo dos cananeus daquela terra, que não seguiam a Deus e que eram por isso indivíduos carnais, que viviam segundo a sua carne. Nós temos a menção aqui no verso 19, que Siquém era o mais honrado de toda a sua casa, e isso é uma nota irônica, porque o mais honrado de toda a sua casa é um violador, é um estuprador. Este é o homem mais honrado daquela terra. Então, quando Jacó, ao invés de ir para Betel, para em Siquém e compra terras, ele está desobedecendo, e está expondo a sua família ao perigo. E foi o que aconteceu. Verso 1 do nosso texto. Ora, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná, a essa altura, devia ter 15 anos, pelas contas dos estudiosos, e ela saiu sozinha, entrando nas terras de Siquém, para ver se havia outras meninas da sua idade. Ela estava procurando companhia. Viu a Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Siquém, então, era filho do governador daquelas terras. Ele viu a jovem, a adolescente Diná, de 15 anos, a raptou, a sequestrou e a violentou. Verso 3, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Uma paixão carnal, meus irmãos. Ninguém nutre amor desta forma, e o amor não quer o mal de ninguém. O amor não faz o que ele fez. Foi uma paixão carnal. Eles eram carnais, eles eram acostumados a este tipo de coisa. O seu coração se apegou carnalmente a Diná. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. As palavras que Siquém usa para com seu pai aqui, especialmente na linguagem que foi escrita no Antigo Testamento, não são respeitosas, são bastante autoritárias. É como se ele desse uma ordem ao seu pai. Siquém, o seu pai, Hamor, e o povo daquele lugar, era um povo que não servia a Deus. Os seus costumes eram bastante diferentes dos costumes do povo de Deus. A pergunta continua: o que é que fazia Jacó ali, comprando terras e expondo a sua família ao perigo, a habitantes que não serviam ao mesmo Deus? E veja o que aconteceu com a sua filha, culpa de Jacó. Este é o preço da desobediência. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós temos consequências, todas as vezes. E quando nós, homens, cabeças, desobedecemos, é pior ainda, porque as consequências vêm sobre nós e sobre aqueles que estão embaixo da nossa autoridade, vêm sobre a nossa esposa e sobre os nossos filhos. Foi assim desde Adão, passando por Abraão, passando por Davi e por tantos outros. Todos estes colheram consequências para si e para suas famílias e para a posteridade, e continua sendo assim.
Quando nós, homens, cabeças da família, não tratamos com seriedade, por exemplo, o nosso trabalho, que é uma forma de nós servirmos a Deus, a família sofre consequências. Quando nós, homens, não lideramos a nossa casa, sendo os sacerdotes da casa, cuidando e liderando espiritualmente nossa esposa e filhos, a família sofre. Quando nós não assumimos o compromisso de zelar pela vida espiritual da nossa esposa, dos nossos filhos, não fazemos culto doméstico, não insistimos para que a família toda vá para a igreja, nós deixamos que a nossa casa fique fraca e a família vai sofrer as consequências. Quando nós, cabeças, não nos comprometemos com a Igreja de Cristo, não nos comprometemos em participar dos seus trabalhos, nós temos tempo para tudo, menos para os trabalhos da igreja, é a família que sofre. Então note que a desobediência nossa como cabeças gera consequências não só para nós, mas para toda a família, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. É o bônus e o ônus. É uma bênção nós termos o papel de cabeça de uma família, é uma bênção. É uma posição de liderança dada por Deus. Esse é o bônus, mas tem o ônus. O ônus é que um erro nosso, uma desobediência nossa, faz com que as consequências caiam não só sobre nós, mas sobre toda a nossa família. É por isso que nós, homens, temos que buscar o caminho da maturidade espiritual, de um compromisso mais firme com o Senhor. Temos que crescer nos assuntos de fé, temos que sair da adolescência espiritual e de uma vez por todas assumirmos um compromisso de sermos homens irrepreensíveis perante o Senhor e liderar bem a esposa e liderar bem os filhos, abandonar a infância espiritual, as aventuras espirituais e nos tornarmos maduros à semelhança de Cristo Jesus. A verdadeira maturidade está em nos parecermos com Cristo. Este é o primeiro erro de Jacó aqui, e é o erro de muitos homens hoje, quando parece estão brincando com o Evangelho, a desobediência. O segundo erro de Jacó como cabeça, como chefe de família aqui, foi a omissão. Jacó, nesta tragédia, foi totalmente omisso. Verso 5, acompanhe comigo. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Calou-se. Nós deveríamos estar lendo aqui o seguinte: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, deveríamos ler: foi até eles, contou o que acontecera e juntos foram resgatar Diná. Ou nós deveríamos estar lendo aqui: rasgou as suas vestes, caiu de joelhos e buscou ao Senhor. Mas o que nós lemos é que ele calou-se, omissão total. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. A iniciativa que Jacó não teve, Hamor, o pai do violador, é que teve. E foi lá falar com Jacó. A iniciativa não foi do pai de Diná, que estava ali humilhada, foi do violador. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Esta indignação, essa ira dos irmãos de Diná é totalmente justa e esperada, mas os filhos se revoltaram, e Jacó calou-se. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhas deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. Hamor tomou a iniciativa e Hamor está dando os termos. E Jacó continua calado.
Verso 11, o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. O próprio agressor, que deveria ter corrido, que deveria estar com medo, ele está aqui fazendo propostas para a família. Não há nenhum temor pelo que ele fez. E Jacó, observe, continua calado. E a omissão de Jacó é mais grave, porque a filha não está ali. A filha não foi violada e levada para a casa do pai. A filha foi raptada. A filha está lá, na casa de Siquém. O verso 26 nos mostra isso. Lá no final da história, é que ela vai ser resgatada. O verso 26. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém. Ela foi sequestrada. Meus irmãos, o que passa na cabeça de Jacó? Eu pergunto aos pais que estão aqui: se a tua filha tivesse sido violentada e estivesse sequestrada, e você soubesse onde é que ela está, você estaria ali calado, conversando com o agressor e com o pai do agressor? Eu conheço os homens desta igreja, nenhum deles estaria parado ali, eu acho. Mas Jacó está calado, continua calado. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhe disseram: como Jacó continua calado, são os filhos que respondem, observe, mas eles respondem com dolo. O que é isso? Eles respondem com uma trapaça, com um engano. Eles têm um plano. Enquanto Jacó está calado, os filhos estão tramando. Verso 14: não podemos fazer isso, dar nosso irmão um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia, vergonha. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco, seremos um só povo. Se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Veja, meus irmãos, os filhos de Jacó vão usar o sinal da santa aliança, que era a circuncisão, para fazer vingança naqueles homens. No plano deles, que é um plano doloso, como nós acabamos de ver, eles estão usando um santo sinal de Deus para arquitetar uma vingança. Um estudioso disse o seguinte: a parte do corpo usada por Siquém em sua violenta paixão virá a ser a fonte de seu próprio castigo. Este é o plano deles. E onde é que está Jacó? Está calado. Ele está vendo os filhos usarem a santa circuncisão para fazer um plano doloso, porque isso não existe. Vamos circuncidar todo mundo, vocês cananeus vêm para a nossa terra, tomem nossas filhas. Isso não existe na lei de Deus. Não há tal comunhão com os cananeus, com quem não é povo de Deus. Essa proposta era evidentemente ímpia. Jacó sabia disso, todo judeu, até nós aqui no Novo Testamento sabemos disso, menos os cananeus. Para eles isso poderia ser feito de acordo com a lei de Deus. E Jacó ali calado, vendo as palavras dos filhos, nessa proposta indecente, nesta proposta indecorosa, e Jacó calado. Verso 18: tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, ele foi lá se circuncidar, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. O mais honrado daquela terra era um estuprador. Hamor e Siquém caíram então neste plano. Siquém caiu porque estava cego de paixão carnal, e a paixão de fato ela tira o entendimento das pessoas. A paixão, o vinho e o mosto tiram o entendimento, é o que nos diz a palavra de Deus. Ele faria qualquer coisa.
Verso 20: Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Então, Siquém e o seu pai agora vão tentar convencer os homens todos da cidade a passar por uma circuncisão, que não é uma coisa muito fácil de convencer outros homens. Mas eles não vão falar do casamento, eles não vão falar de que uma jovem foi violada, de que todos os homens passarão por aquilo por conta de uma paixão carnal, um capricho e um pecado de Siquém. Eles vão usar argumentos econômicos, argumentos que vão convencer os homens daquela cidade, as vantagens econômicas. Então eles dizem: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, demos também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões, todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Nenhuma palavra sobre casamento. Em suma é o seguinte: olha, eles estão nos pedindo para fazer aqui uma microcirurgia, mas pensem bem, as habitações, o gado, as filhas, vai ser tudo nosso. O que é uma pequena cirurgia se nós vamos ganhar tanto? E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Então eles aceitaram, o negócio era bom e todos foram circuncidados. Verso 25: Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Então o plano foi executado com perfeição. Os homens de Siquém estavam ali prostrados pela dor da circuncisão, tá? E aí foi a ocasião oportuna para apenas 2 saudáveis e sãos, com a força, com as suas espadas, matarem todos os homens que estavam prostrados. Diná foi recuperada, mas o que aconteceu aqui, meus irmãos, é que a pena foi desproporcional. Se tinha alguém que merecia morrer ali, era Siquém. O pai de Siquém não merecia morrer, e nem os homens todos da cidade. A pena foi desproporcional, foi uma chacina, foi uma carnificina. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo, todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Levaram tudo, levaram inclusive as crianças, os filhos dos pais mortos, levaram as suas esposas, destruíram tudo. Uma grande tragédia, grande tragédia. E tudo isso nasceu da omissão de um homem lá atrás. Veja os danos de um homem que é omisso. Veja os danos de um cabeça que não cuida da sua família. A culpa aqui foi de Jacó. Meus irmãos, Deus nos fez para sermos cabeças, para liderarmos as nossas casas, e a pior coisa que pode acontecer com uma família é quando o cabeça é um indivíduo omisso, que não tem responsabilidade, que não cuida da sua esposa, que não cuida dos seus filhos. Adão foi omisso e o pecado entrou no mundo. Quando a serpente teve aquele diálogo com Eva, Adão estava lá do lado. No hebraico há uma palavra que deixa isso bem claro. Isso já foi até título de livro, O Silêncio de Adão, foi feito com essa base, porque Adão acompanhou aquela conversa da serpente com Eva, e ele ficou ali calado. Ele deveria ter advertido Eva quanto àquela história. Ele ouviu tudo calado. Eva ofereceu o fruto e ele comeu do fruto, omisso. Homens que ficam em silêncio quando deveriam falar, homens que ficam parados quando deveriam agir, homens que ficam apáticos quando deveriam orar.
Todos estes trazem desgraça para suas famílias. Não seja este homem, não seja um Jacó omisso. Aliás, você deve reparar que nessa altura da vida de Jacó, o seu nome já havia sido mudado para Israel, mas propositadamente ele não é chamado de Israel aqui, porque aqui ele ainda está como Jacó. Israel é aquele que lutou com Deus, mas Moisés não o chama de Israel aqui de propósito, trazendo para nós: não seja um Jacó, seja um Israel. Lute por sua família, lute pelos seus filhos, lute para que a tua família ande nos caminhos do Senhor, lute para que os teus filhos retornem à casa de Deus, lute para ser fiel a Deus, comprometido com o seu reino, com a igreja. Não seja um omisso. Tem marido que a esposa tem que ficar empurrando o marido para ir para a igreja, tem marido que a esposa tem que ficar lembrando das responsabilidades, tem marido que a esposa tem que ficar pedindo para o marido assumir o seu papel. Não seja este homem, seja um homem pleno, um homem de valor, um homem aprovado por Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu vou guiar a minha família nos teus caminhos, eu vou fazer culto doméstico, eu vou trazer a minha esposa e os meus filhos à igreja, faça chuva ou faça sol, assuma a liderança da tua casa. Diga ao Senhor: Senhor, eu vou assumir o comando desta casa, eu vou liderar a minha família, eu vou agir com responsabilidade, eu vou disciplinar os meus filhos. Tem homem que nunca disciplinou os filhos, está tudo nas costas da esposa. A omissão traz graves consequências sobre uma família, e creia, meu irmão, você não quer isso para a tua família. Então seja homem, seja um servo de Deus, de uma vez por todas, assuma o papel de cabeça da tua casa. Aqui nós temos então a desobediência, a omissão, mas não apenas isso. Por fim, nós temos o egoísmo de Jacó. Observe no verso 30. Depois que aconteceu a tragédia toda, então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Aqui, meus irmãos, fica tudo muito claro com respeito a Jacó. Jacó aqui está se achando o centro do universo. Veja os pronomes, veja os pronomes: me afligistes. A filha de 15 anos foi violentada. Me afligistes, me fizestes odioso, reunir-se-ão contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. É eu para todos os lados. Jacó está aqui extremamente egoísta, pensando em si próprio. É o ego no centro da sua vida. É por isso a desobediência e a omissão. Por que é que nós desobedecemos a Deus? Por causa do nosso ego. Entre obedecer a Deus e obedecer a minha vontade, eu fico com a minha vontade. Entre ter o prazer que Deus oferece e o prazer que o pecado me oferece, eu escolho o pecado. A desobediência é sempre um rejeitar a vontade de Deus e assumir a minha própria vontade. A raiz está no ego. Todos os ídolos do coração servem a um ídolo chamado eu. O eu é o ídolo supremo que tem que ser quebrado, para que nós falemos como Paulo falou, quebrando de uma vez por todas o ídolo final. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Seguindo o que Cristo nos ensinou: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, quebre o ídolo maior que é o eu, a si mesmo se negue. Aqui nós temos o cerne do pecado, da desobediência e da omissão. Por que é que nós somos omissos? Porque nós entendemos que o melhor caminho, por vezes, é não nos expormos, é não enfrentarmos. Então a gente fica ali calado, apático. Tudo tem a sua raiz no egoísmo. Meus irmãos, é trágico quando um marido, quando um pai é egoísta, quando pensa mais em si mesmo do que na esposa e nos filhos. Deus nos colocou como cabeças não para sermos egoístas,
mas para sermos líderes que servem, líderes que se sacrificam. Alguém já disse que a mulher sangra fisicamente e o homem deve sangrar socialmente. É o homem que deve sofrer, é o homem quem deve se sacrificar, é o homem que sangra socialmente, é o homem que vai à frente, é o homem que se oferece, é o homem que enfrenta os baques da vida, protegendo atrás de si esposa e filhos. É o homem quem tem que sangrar nesta sociedade. Meus irmãos, Deus nos fez para sangrarmos socialmente, para sofrermos no lugar da esposa e dos filhos. Ora, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. O mandato que nós temos como marido é de sacrifício. A comparação é com Cristo que morreu se sacrificando. Isso está claro nas Escrituras. O contrário do egoísmo é justamente a abnegação, o amor sacrificial. E nós fazemos exatamente o que Cristo fez então pela igreja, quando pela nossa família nós nos sacrificamos. É triste vermos maridos egoístas, maridos que pensam mais em si próprios do que na esposa e nos filhos, maridos com caprichos, com mimos, com predileções. Irmãos, sejamos homens plenos. Não são as minhas predileções. Entre comprar roupa para mim e para minha esposa e para os meus filhos, é primeiro para a esposa e para os filhos. Entre comprar algum artigo, algum mimo, alguma coisa que o meu coração quer, é primeiro esposa e filhos. Entre investir na minha vida e investir na vida da esposa e dos filhos, é primeiro eles, é sempre eles. É assim que se comporta o homem que se sacrifica pela família, que se sacrifica pela esposa, não busca os próprios interesses, mas sempre os interesses da esposa e dos filhos. Se sobrar, é contigo, mas a prioridade são eles, é tudo primeiro para eles. Nós nos sacrificamos pela nossa esposa e pelos nossos filhos, isso é amor sacrificial. Alguém já disse, um provérbio oriental diz que homens fortes geram tempos fáceis, mas tempos fáceis geram homens fracos. E infelizmente, nós estamos na segunda parte deste provérbio. Infelizmente, a geração anterior, os nossos pais, os nossos avós, eles passaram por muitas lutas. E agora nós estamos vendo tempos mais fáceis com uma geração de homens fracos, de homens sem liderança, de homens que não estão dispostos a sofrer o dano, que não estão dispostos a se sacrificar por amor da sua esposa e por amor dos seus filhos. Esses são tempos difíceis e a mudança começa aqui, porque nós que estamos nesses tempos tão difíceis, de homens tão fracos, nós não perdemos o modelo, porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Quem está fora da igreja não tem modelo. Quem está fora da igreja está aí seguindo o curso da sociedade, mas nós que estamos na igreja, nós conhecemos Cristo, e Cristo é o maior modelo de hombridade, de masculinidade que nós temos registrado na palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus é o homem perfeito, Ele morreu por malfeitores, Ele sofreu humilhação no nosso lugar, Ele suportou morte de cruz no nosso lugar. Meus irmãos, Jesus é o exemplo máximo de masculinidade, de verdadeiro homem, de amor sacrificial, de homem honrado que morre sem precisar, sem ter culpa, por amor ao próximo, que entrega a vida por amor ao outro. Cristo é o nosso exemplo máximo de modelo de masculinidade, é Cristo.
Então, que comece da igreja, que comece conosco, que nós assumamos o modelo de Cristo e nos sacrifiquemos pela nossa família e soframos, se preciso for, por amor à nossa família. É isso que Deus espera de nós. Cristo é o nosso exemplo de força, de coragem, de compromisso para com a missão que lhe foi dada pelo Pai. Então, se nós queremos ser homens plenos, homens aprovados por Deus, paremos de pensar em nós próprios, nas nossas predileções, nos nossos gostos, nos nossos hobbies. Pensemos primeiro na família, na esposa, nos filhos, no reino de Deus, na igreja do Senhor, no avanço do Evangelho. É mais para as pessoas e menos para nós, é mais para Deus e menos para nós. É de fato pensar para fora, nos sacrificarmos por aquilo que vale a pena. Concluindo então, esse mundo de fato não era para ser assim. Se Adão não tivesse sido omisso, desobediente e egoísta lá atrás, o mundo não seria como é. Mas ele pecou e nós estamos aqui, mas não sem esperança, porque Cristo é o segundo Adão. E Cristo veio arrumar o que o primeiro Adão bagunçou. Cristo veio para pagar pela omissão, pela desobediência e pelo egoísmo do primeiro Adão. E ele pagou. E hoje ele nos dá um modelo de hombridade, de masculinidade, que nós podemos seguir para nos nossos relacionamentos nós imitarmos a Cristo. E assim nós, como novas criaturas, termos uma perspectiva diferente, uma vida diferente, para que nós não precisamos cometer os erros de Jacó, como nós vimos hoje. Então, você não precisa continuar no caminho da desobediência. Assuma o compromisso com Deus, de ser obediente, de cumprir os teus votos, de ser comprometido com as coisas de Deus, liderar a tua família, ser alguém melhor na igreja. Assuma o compromisso de não ser omisso, porque a omissão é pecado, e a Bíblia mostra isso. E quando a justiça clama por justiça, homens têm que se levantar. Quando pessoas sofrem, homens têm que se levantar. Deus nos fez para termos esse tipo de disposição sacrificial. E você não precisa continuar pensando em si próprio, mas pense para fora. Pense naqueles que Deus colocou sob o teu comando. Em Cristo nós podemos ser de fato homens plenos. Eu termino com algumas aplicações adicionais. O texto falou muito com homens, e por isso eu queria me voltar agora mais às irmãs. Irmã solteira, irmã jovem que está solteira, não cometa o erro de se casar com um homem que não obedece a Deus, com um homem que não é crente, com um homem que não é firme na casa de Deus, com um homem que é omisso, que só pensa em si próprio. Verifique se esse homem é crente mesmo, se ele é um bom trabalhador, se ele honra a Deus com o seu trabalho, se ele ajuda ao próximo ou se ele pensa só em si próprio, como é que ele trata os seus pais. Não cometa o erro, minha irmã adolescente, jovem, que um dia vai se casar. Analise bem se você está casando com um homem verdadeiro, um homem que se parece com Cristo. Minha irmã que está separada, se você foi vítima, se você foi vítima de um adultério ou vítima de uma traição, se você foi abandonada, pela palavra você pode se casar novamente se você foi vítima, mas não cometa o erro duas vezes. Escolha um homem temente a Deus, firme na igreja, que tenha compromisso com o Senhor. Escolha um homem que sabe que é cabeça e que age como cabeça diante do Senhor. Minha irmã que está casada com um crente, mas que embora crente, tem sido desobediente, omisso e egoísta. Você é auxiliadora, ajude o teu marido a encontrar o rumo, não faça por ele, não assuma a responsabilidade de ser a cabeça da casa. Motive o seu marido a assumir o seu papel de cabeça,
Porque seria cômodo e prejudicial você como mulher, já que o teu marido não faz, você vai lá e faz. Não, você é auxiliadora, leve o teu marido, apoie o teu marido, sustente o teu marido para que ele assuma o papel de cabeça, ajude-o a encontrar o rumo e faça isso com carinho, faça isso com ternura. Fale com ele, dê livros para ele sobre masculinidade, recomende vídeos sobre o assunto. E se ele é um servo de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus e vai encontrar o rumo de ser um cabeça. Minha irmã que está casada com um não crente, o apóstolo Pedro tem a instrução para você. As irmãs que estão casadas com não crentes, 1 Pedro 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, não é porque ele não é crente que você não tem que ser submissa, seja submissa, para que ele seja ganho com palavras ou sem palavras, observando o procedimento, o honesto comportamento da esposa, um comportamento exemplar, seja modelo, seja de fato uma serva piedosa, e ore, continue orando, porque Deus pode converter o coração do teu marido. E por fim, irmã que está casada com um homem crente, um homem que tem sido cabeça fiel, agradeça a Deus e continue sendo submissa, auxiliadora, ajudando o seu marido a ser fiel a Deus. E por fim, os adolescentes e os jovens homens que um dia vão se casar, vão constituir família, comece a pensar nessas coisas, escolha o caminho da obediência ao Senhor, sonhe com um dia em que você vai ter uma esposa e vai ter filhos e possivelmente não vai querer repetir os erros do teu pai. Se você teve um pai omisso, um pai desobediente, um pai que não seguiu os caminhos do Senhor, nós aprendemos muitas vezes pelo exemplo contrário. Alguns de nós tivemos pais que não honraram os caminhos do Senhor, e aí a gente aprende como? Pelo exemplo contrário. Eu não vou querer ser como meu pai era, eu vou ser um homem fiel ao Senhor, um homem que vai tratar bem a esposa, eu vou tratar bem a minha esposa, eu vou criar os meus filhos na disciplina do Senhor. Então você que é adolescente, que é jovem, que pensa em um dia se casar, vá fazendo um modelo correto na tua cabeça, um modelo de amor sacrificial, um modelo que espelhe o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vimos aqui tragédias terríveis que aconteceram porque um homem foi omisso, foi desobediente e foi egoísta. Que Deus nos livre, que nós sejamos homens que servem a Deus, homens que receberam esta alta função e que exercem esta função com fidelidade ao nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe a todos. Amém. O sucesso toca aqui.